somente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Cumprir meu ide, vou fazer história, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos, ruas, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor de Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor de Brasil, não descansarei até a salvação brilhar como fogo.
Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Isaías 62, verso 1. Muitos irmãos com certeza já até memorizaram esse versículo. Eu vou ler ele aqui no original, meus amados, e depois nós faremos aqui as adaptações que foram feitas pela Junta de Missões para a campanha. O original nos diz assim, meus irmãos: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém, meus amados? Trazendo agora para o nosso contexto de missões nacionais: por amor ao Brasil não me calarei, por amor ao Brasil não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez esse instante. Senhor nosso Deus, ainda que por poucos instantes, ó Pai, nós pedimos a Ti que fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Esse texto, meu Pai, que já tem sido ecoado em nossos corações desde que nós iniciamos a campanha de missões nacionais nessa igreja, que o Senhor mais uma vez use esta palavra para despertar no nosso meio homens e mulheres com disposição, meu Pai, suficiente para pregar o Teu Evangelho, para falar do Teu amor, para falar da Tua salvação ao povo, meu Pai, da nação brasileira, meu Pai. Desperta, meu Pai, cada vez mais pessoas para falar do Teu amor aqui, meu Pai, nessa nação, aqui neste estado, aqui nessa cidade. Esse é, meu Pai, o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Meus amados, esse texto, meus irmãos, originalmente fala, meus irmãos, do amor de Deus por Sião e por Jerusalém. E levando em conta, meus amados, esse amor de Deus por Sião, por Jerusalém, uma vez que o texto se encontra lá no Antigo Testamento, e Deus havia escolhido esse povo de Israel como o povo de Deus, o povo que deveria anunciar a glória de Deus aos quatro cantos da terra, meus amados. Nesse texto, então, o autor, o profeta Isaías, nos diz que, levando em conta esse amor por Sião, levando em conta esse amor por Jerusalém, que nós,
os profetas, os pregadores, aqueles que têm a responsabilidade de pregar, nós não devemos nos aquietarmos, nós não devemos nos calar, até que a justiça de Deus brilhe como o raiar do dia, até que a salvação de Deus se acenda como uma verdadeira tocha. Olhando para esse contexto então, meus amados, a nossa diretoria executiva da Junta de Missões Nacionais pegou esse versículo e trouxe ele para o nosso contexto como nação brasileira. Por amor ao Brasil, irmã Ednete, eu não devo me calar. Por amor ao Brasil, eu não devo me aquietar, até que a justiça de Deus raie como o dia, e até que a salvação do Senhor se manifeste como uma tocha acesa. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho a trazer ao coração de cada um dos amados, meus irmãos, tomando como base esse texto que serviu de base para a nossa campanha de missões nacionais. Você, meu amado irmão, que um dia entregou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, você não deve se permitir cair no comodismo de achar, meus amados irmãos, que aquilo que é necessário para que a nossa nação seja alcançada para Cristo já tem sido feito. Nós sabemos, meus amados, que inúmeros missionários da nossa junta estão espalhados pelos 4 cantos desse Brasil. Mas eu quero perguntar a você nessa noite: quantos que estão aqui nesse momento me ouvindo são brasileiros? Levante a sua mão, por favor. Você é brasileiro, meu amado? Você é brasileira, minha amada? O que você tem feito por amor à sua nação? Quantas pessoas você tem visto à sua volta caminhando a passos largos para o inferno? E você não tem se dado ao trabalho de falar, de compartilhar com essas pessoas aquilo que com certeza Jesus Cristo já fez na sua vida. A menos, meu amado irmão, meu querido visitante que está me ouvindo nessa noite, a menos que você ainda não tenha desfrutado daquilo que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, eu espero que nessa noite você possa sentir o toque do Espírito Santo de Deus, e sentindo o poder maravilhoso de Deus na sua vida, você então sinta também a necessidade de compartilhar desse amor com as pessoas que estão à sua volta. Mas você que já entregou a sua vida para Jesus, você que convive com inúmeras pessoas no decorrer do seu dia, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja na sua família, com toda certeza, meu caro, você não passa uma semana sequer sem ter contato com, no mínimo, e aqui eu estou citando o mínimo, meus irmãos, mas eu tenho certeza que você não passa uma semana sequer sem ter contato com pelo menos 20 pessoas. Isso é o mínimo, meus irmãos, que eu estou dizendo, citando para vocês. O que você tem dito para essas pessoas que estão à sua volta? Esse Jesus que você diz que serve, esse Jesus que você diz que deu a você o maior presente de todos, que é a salvação eterna, esse Jesus que você diz que mora no seu coração, o que você tem feito por esse Jesus? O que você tem falado desse Jesus para as pessoas que estão à sua volta? Meu amado irmão, minha amada irmã, com base nesse texto de Isaías, meus amados, eu quero te desafiar nessa noite. Por favor, por amor ao Brasil, não se cale. Por favor, por amor a Rio Verde, não se aquiete. Até que a justiça de Deus saia como o raiar do dia, e até que a salvação de Deus se manifeste como uma tocha acesa. Não se cale, meu amado. Não se cale, minha amada. Meus amados irmãos, Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer momento. E uma vez que Jesus Cristo voltar a essa terra, você deverá comparecer diante dele e prestar conta de todas aquelas almas que passaram diante dos seus olhos e que você deixou escapar sem ouvir o recado de Deus. Nós ouvimos esses dias, meus amados irmãos, uma mensagem na escola bíblica dominical falando da profecia de Ezequiel, o momento, meus irmãos, em que Ezequiel recebeu a missão de Deus como atalaia. Atalaia, meus amados irmãos, é aquele que se coloca na torre de vigia, é aquele que fica atento aos perigos, às circunstâncias à volta e avisa o povo para que o povo não seja pego de surpresa.
E o interessante, meus amados irmãos, daquela profecia de Ezequiel, é que Deus diz para Ezequiel: meu filho, a ti, pois, eu dou a responsabilidade de ouvir a minha palavra e anunciar ao povo. Se você anunciar a minha palavra, se você der o aviso ao povo, e eles não te escutarem e vierem a morrer, eles morrerão no seu pecado. Mas se eu te der a palavra, se eu te der o aviso, e você não passar essa mensagem ao povo, e eles vierem a morrer, eu digo a você, ó Atalaia, essas pessoas morrerão no seu pecado, mas o sangue de cada uma delas eu cobrarei das suas mãos. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Você acha mesmo que Jesus Cristo salvou a sua vida para você guardar essa salvação para você? Como um egoísta? Como alguém que não tem mais nenhum compromisso com a obra evangelizadora de Cristo? Meus amados irmãos, Jesus Cristo há 2000 anos atrás olhou nos olhos dos seus discípulos e disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para os amados irmãos que os apóstolos fizeram a parte deles. E eles formaram outros líderes, que também fizeram a parte deles. E esses líderes formaram outros líderes, que também fizeram a parte deles. E é por conta do empenho desses pais do passado, que hoje em dia nós podemos conhecer o nome de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, como que as gerações futuras poderão conhecer o nome de Jesus, se você não tem demonstrado amor por essas pessoas que estão aí à sua volta? Como que as gerações futuras poderão conhecer, meus amados, a salvação de Jesus Cristo, se você tem se calado, se você tem se acomodado, se você tem se aquietado? Ouça a palavra de Deus à sua vida nessa noite. Meus amados, se eu como pastor conheço a realidade de muitos de vocês, e sei que muitos poderiam estar se dedicando cada vez mais para que essa igreja estivesse cada vez mais cheia. O interessante, meus irmãos, que nós somos extremamente cobrados. A igreja em si cobra muito quantidade de pessoas. Hoje pela manhã eu disse pela igreja, aliás, desde quando eu vim para cá eu disse isso para os irmãos: meu compromisso não é com quantidade, meu compromisso é com qualidade. Eu preciso zelar pela qualidade das ovelhas desse rebanho, porque uma vez que eu zelo pela qualidade das ovelhas, essas mesmas ovelhas sentirão a necessidade de dar fruto. As pessoas às vezes não compreendem isso, e essas mesmas pessoas que não compreendem, meus irmãos, são também aquelas que não trabalham, que não evangelizam, que não falam desse Jesus que elas dizem que transformou as suas vidas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, por mais que eu pregue neste púlpito, por mais que eu pregue no fórum onde eu trabalho, por mais que eu pregue para a minha vizinhança, se você que faz parte dessa igreja também não abrir a sua boca, pregar o evangelho e anunciar essa justiça, anunciar esta salvação, nós nunca veremos, meus amados irmãos, essa igreja com essa quantidade de pessoas que nós tanto esperamos. O nosso trabalho, meus amados, de formar pessoas cada vez mais qualificadas e cientes da palavra de Deus, da palavra verdadeira de Deus, essa função tem sido cumprida. O interessante, meus irmãos, que a profecia de Ezequiel, ela também nos fala daquelas ovelhas que têm se alimentado e não têm compartilhado da salvação de Cristo com as pessoas lá fora. Ovelhas que têm se engordado cada vez mais, e que Deus diz claramente: você, ovelha gorda, assim como os pastores infiéis, eu mesmo tratarei com vocês. Eu mesmo tratarei com vocês. Para nós vermos, meus amados irmãos, uma igreja cada vez mais forte, primeiramente em qualidade e depois em quantidade, meus irmãos, em uma quantidade sadia, cada um de vocês precisa entender esse recado. Eu volto a repetir, meus irmãos, com toda certeza, nenhum de vocês que estão me ouvindo
não passa uma semana sequer sem ter contato com pelo menos 20 pessoas. Agora eu pergunto a você, essas mesmas 20 pessoas já ouviram o nome de Jesus da sua boca? Essas mesmas 20 pessoas já ouviram falar dessa justiça, dessa salvação que a profecia está nos anunciando? Pois eu desafio você nessa noite, mais uma vez. Abra a sua boca. Ame o seu país. Ame o seu estado. Ame a sua cidade. Fale do amor de Jesus para essas pessoas, até que a justiça de Deus raie como o dia. Fale do amor de Jesus para essa cidade, até que a salvação de Deus se manifeste como uma tocha acesa. Enquanto nós não vermos essa realidade, meus irmãos, nós não podemos nos calar. Enquanto nós não vermos essa realidade, nós não podemos nos aquietar. Enquanto nós não vermos essa realidade, nós não podemos nos acomodar. Por amor ao Brasil, não me calarei. Por amor ao Brasil, não me aquietarei. Até que a tua justiça, ó Deus, raie como o dia, e até que a tua salvação resplandeça como uma tocha acesa. Fale isso para você nessa noite. Desperta tu que dormes. A igreja de Jesus Cristo, e aqui eu não estou falando da segunda igreja batista não, meu amado, se bem que eu poderia dizer isso também, mas eu estou dizendo para você, a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus, conta com o seu trabalho, conta com o seu amor, conta com a sua disciplina, conta com a sua dedicação, conta com o seu comprometimento. Por favor, saia da sua zona de conforto e pregue a palavra, pregue o evangelho. Enquanto você está aí tranquilo, homens e mulheres ao redor desse Brasil têm dado a sua vida por amor à causa de Jesus. Você prestou atenção em todos os testemunhos que o irmão Cleiton trouxe aqui durante essa campanha, meus amados? Cracolândia, Ribeirinhos e tantos outros, meus irmãos. Nós poderíamos aqui citar para os irmãos inúmeros trabalhos que são desenvolvidos pela nossa Junta de Missões Nacionais, inclusive aqui no nosso estado. Essas pessoas, meus irmãos, têm demonstrado um compromisso ímpar com a causa de Jesus. E você? O que você tem feito? O que você tem feito? Ouça o que eu estou dizendo a vocês essa noite, meus irmãos. Não basta dizer, nós precisamos evangelizar. Você precisa evangelizar. Não basta dizer, nós precisamos sair para as ruas. Você precisa sair para as ruas. Se você não tem conseguido falar de Jesus para a sua família, você acha mesmo que formar um grupinho na igreja e sair para poder distribuir o folheto ou falar de Jesus na rua, isso vai adiantar? Comece de dentro da sua casa. E o exemplo, o testemunho que você tiver na sua casa, traga para a igreja. Não espere um ao outro. Não espere o irmão Cleiton. Não espere o Odair, não espere a Verônica, não espere o Gesmar. Faça a sua parte. Há uma história, meus irmãos, uma ilustração que com certeza todos vocês já devem ter ouvido. No meio de um incêndio enorme, enquanto todos os animais ali da floresta corriam e buscavam um refúgio, um pequeno beija-flor, um dos menores animais, estava ali com pequenas gotas tentando apagar aquele fogo. Um outro animal se aproximando daquele beija-flor disse, mas você por acaso é louco? Você acha mesmo que com esse pouquinho de água que você está trazendo no seu bico, você vai conseguir apagar esse incêndio? E a resposta todos vocês com certeza já conhecem. O que aquele beija-flor disse? Ainda que eu não consiga apagar tudo, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu digo para os irmãos, a minha parte eu tenho feito. Na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho e na minha igreja. E você? O que você tem feito? Por amor ao Brasil, eu não me calarei. Por amor ao Brasil, eu não me aquietarei.
até que a justiça de Deus brilhe como a luz do dia, e até que a salvação de Deus se manifeste como uma tocha acesa. Você crê nisso? Você crê nisso? Ame o seu povo. Ame a sua família. Ame a sua nação. Você já parou para pensar como que Jesus Cristo olha para essas pessoas que estão à sua volta, se perdendo, caminhando a passos largos para o inferno? Você se diz discípulo de Jesus? Você se chama filho de Deus? Você já parou para pensar como que esse pai a quem você chama de Deus olha para essas pessoas que estão se perdendo? Você já parou para pensar como que Jesus olha para esse povo brasileiro que tem caminhado perdido rumo ao inferno? E você, que se diz servo desse Deus, você, que se diz discípulo desse Jesus, tem demonstrado esse mesmo olhar? Tem tido esse mesmo olhar para com esse povo? Não se cale. Não se aquete. É o desafio, meus amados irmãos, que nessa noite, encerrando mais uma campanha de missões, eu gostaria de trazer para cada um dos irmãos. Meus amados, eu acho que a pior coisa para mim, meus irmãos, eu não sei para você, sinceramente eu não sei para você, mas a pior coisa para mim, meus amados, vai ser um dia ter que comparecer diante de Jesus, e Jesus ter que olhar para mim e falar: meu filho, eu sei que você tem fé, eu sei que você acredita em mim, mas você poderia ter feito muito mais. Meus irmãos, se eu tiver que ouvir isso um dia de Jesus Cristo, meus amados, eu digo para vocês desde já, que a dor no meu coração será terrível. Tempo, meus irmãos, é pouco para todos. Eu poderia dizer mais do que qualquer um dos irmãos aqui nessa noite, que eu não tenho tempo para fazer muita coisa. Mas mesmo sendo pastor, mesmo sendo escrevente judiciário, mesmo sendo professor, mesmo tendo a minha família, meus amados, eu não tenho falhado no meu compromisso com o meu Jesus. E olha que eu tenho muita coisa para fazer, meus irmãos, muita coisa para fazer. Porque eu não quero chegar diante de Jesus um dia e ter o desprazer de ouvir o meu Senhor olhar nos meus olhos: meu filho, eu sei que tu me amas, mas você poderia ter feito muito mais. Eu esperava muito mais de você. Pense nisso nessa noite. Reflita nessa mensagem. Mensagem essa que você já tem escutado há aproximadamente 2 meses. Quando o irmão Cleiton inaugurou a campanha de missões nacionais aqui nesta igreja. Nós estamos encerrando a campanha nesse momento, meus amados. E o maior desejo do meu coração, além das ofertas que nós renderemos aqui no altar de Deus para ajudar esses movimentos, esses projetos, o maior desejo do meu coração, meus irmãos, é ver uma igreja cada vez mais comprometida com Deus, anunciando a palavra de Deus a essa cidade, a essa nação, fazendo com que a justiça de Deus brilhe e com que a salvação de Deus se acenda como uma verdadeira tocha. Entenda isso, pelo amor de Deus. Cumpra com esse chamado, pelo amor de Deus. Não se engane a você mesmo. Não se engane a você mesmo. Faça o que estiver ao seu alcance, em nome de Jesus. É o mínimo que Ele espera de você, tendo em vista o que Ele foi capaz de fazer na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Essa semana, meus irmãos, aliás, no sábado, eu encontrei com o irmão Luiz, e é nessa hora que a gente vê, de fato, o comprometimento e a dedicação dos verdadeiros filhos de Deus. O irmão Luiz, ele me disse assim: pastor, desde que começou a campanha de missões nacionais, eu saio com um carrinho para poder vender picolé, e no final do dia, do pouquinho dinheiro que eu tenho, que eu recebo da venda dos picolés, eu separo R$2 para missões.
E isso atestado, meus irmãos, ele falou que já tinha juntado R$97. Compromisso, meus irmãos. Amor por missões. O irmão Luiz, ele tem um filho que é pastor e que é missionário. Ele, mais do que ninguém, sabe como os missionários precisam dessa ajuda, precisam desse sustento. Nós ouvimos, meus irmãos, no decorrer de toda essa campanha, que nós não devemos nos calar, que nós não devemos nos aquietar, por amor ao nosso Brasil, até que a justiça brilhe com um raiar do dia, e até que a salvação de Deus se manifeste como uma tocha acesa. Eu espero que os irmãos tenham de fato entendido essa mensagem. A irmã Eliane depois ela vai fazer a apuração dessas ofertas. E assim como foi nas demais campanhas, meus irmãos, o meu desejo é que nós não tenhamos apenas alcançado, mas ultrapassado o nosso alvo. E mais do que isso, meus irmãos, que cada pessoa nesta igreja entenda que precisa amar o seu povo, precisa amar a sua nação. Jesus não foi feito só para você. Há muitas pessoas à sua volta que estão perecendo e às quais você não tem dedicado a devida atenção. Pregue a palavra, fale do amor de Jesus. É o mínimo que Jesus espera de você. Amém, meus irmãos? Esse cântico que os irmãos cantaram aqui diz que a ordem dada é também para mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fale isso para ela. A ordem foi dada também para você. Amém, irmão Cleiton? A ordem foi dada também para você. A ordem foi dada também para você. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos no decorrer, meu Pai, desta campanha da Junta de Missões Nacionais. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta noite, meu Pai, nos vídeos, nos testemunhos, na palavra que foi pregada, e agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de trazermos as nossas ofertas diante deste altar. Ofertas essas, Senhor, que serão destinadas ao sustento de tantos missionários e missionárias que estão espalhadas pelos 4 cantos deste Brasil. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares, e que de fato cada um de nós possa, meu Pai, ter entendido o recado do Senhor nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, nos comprometer ainda mais com a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, entender a necessidade de não nos calarmos por amor ao nosso Brasil, e de fazermos, ó Pai, a Tua justiça brilhar como a luz do dia, e a Tua salvação como uma tocha acesa. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, pelos 4 cantos dessa nação. É o que nós Te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Por tanto tempo não entendi que a ordem dada era também pra mim, e nada fiz. Ouvia notícias dos que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas eu não me comprometia. O tempo me fez entender a urgência de atender o Teu chamado, ó Deus. Não vou perder mais um segundo. Que parte tenho eu para divulgar a salvação que recebi? Eu decidi, por Cristo vou até os confins da terra. Digo sim, chamado maior me espera, vou, e Deus estará comigo. A missão cumprir, por Cristo vou até os confins da terra. Digo sim,
sim. Pedir os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos repetir mais uma vez esse cântico, irmãos. Que os irmãos possam cantar com todo o seu coração, dizendo que até os confins da terra os irmãos estão dispostos a por Jesus. Por tanto tempo não entendi que a ordem dada era também pra mim, e nada fiz. Ouvia notícias dos que seguiam, deixando tudo e dizendo sim, mas